A graça e a paz do Senhor, meus amados. Um lindo dia a todos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4. Gálatas, capítulo 4, vamos no verso 19. Apenas um verso, queridos. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Vou ler de novo. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Amém, amados? Vamos orar. Senhor Jesus, pedimos que o Senhor venha falar a cada coração, a cada vida, porque o Senhor ama a cada um que está aqui. Então, que o teu amor seja manifesto em cada vida, o Senhor seja aquele que ministre a cada coração e cada um possa ouvir a tua voz dentro em si e que o Senhor possa transformar, possa produzir isso que nós queremos em cada um, Cristo em nós, que é a esperança da glória. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Na minha última mensagem pela manhã, nós abordamos, o papel de Cristo na vida do cristão, que Cristo é o centro, Cristo é o fundamento. O quanto o Novo Testamento exalta Cristo, a importância de Cristo na nossa vida. Que a Ele pertencemos, dele somos, nele nós nos tornamos um. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso libertador, Ele é a nossa riqueza, Ele é a nossa sabedoria, Ele que nos conduz, dele nós precisamos nos revestir. Então, tendo por esse o princípio de que Jesus é realmente o Senhor, o Salvador, aquele que nos liberta, aquele que é o nosso alvo, hoje vamos aprender como Jesus precisa ser o nosso modelo de vida. A forma que nós lidamos com a vida, que define a nossa vida, é a forma que nós lidamos com ela. Se a nossa vida vai ser boa ou má, se a nossa vida vai ser de sabedoria ou de tolice, se a nossa vida vai ser profunda ou superficial, se a nossa vida vai ser cheia de alegria ou cheia de murmurações. Tudo isso é como você enxerga a vida. E a melhor forma de você viver a vida é vivendo conforme Cristo viveu. Porque Jesus, Deus, Ele veio à Terra justamente para nos ensinar a viver. Porque nós entramos no mundo e não temos muita noção da melhor forma de viver. Tanto é que há várias formas de viver, uma com suas falhas, com as suas fraquezas, com seus defeitos. Agora, a vida perfeita, a vida abundante, foi vivida por Cristo e nos é ensinada por Cristo. Então, Jesus, Ele não veio à Terra apenas para nos mostrar como Deus é, porque Ele vem e nos mostra como é o caráter de Deus, como Deus fala, como Deus age, quem Deus é. Ele nos mostra também como o homem pode ser, como o ser humano pode ser. Então, Ele é o nosso exemplo, Ele é a revelação máxima de quem Deus é e a revelação máxima do que o homem pode ser. A revelação máxima da divindade e a revelação máxima da humanidade. Nós temos esse ditado, que o exemplo fala mais alto do que palavras, não é? O exemplo, os pais têm que saber disso, que o exemplo que você dá diante dos filhos, a sua forma de agir, o seu comportamento, fala muito mais alto para as crianças, para os filhos, do que as nossas palavras. Porque se ele vê nós falando uma coisa e agindo de outra forma, ele vai acabar imitando a sua ação, não o que você disse. Então, a importância do exemplo. O exemplo fala mais alto do que as palavras. E é isso que Deus nos mostra em Cristo. Porque antes de você buscar, nesse tipo de situação, o que a Bíblia diz? Um verso que fale sobre tal coisa, são palavras. Agora, mais profundo do que isso é você ver não o verso escrito, mas o verbo encarnado, como Jesus viveu diante daquela situação, como Jesus tratou aquele assunto. Porque, de novo, o exemplo fala mais alto do que palavras. Então, o exemplo de Cristo fala, inclusive, mais alto do que as próprias palavras dele. Nós temos esse privilégio, queridos, como cristãos, de não termos que nos relacionar apenas com palavras, apenas com textos. Nós podemos nos relacionar com alguém de carne e osso, aprender com alguém de carne e osso. Francisco de Assis, eu cito isso aqui frequentemente, ele diz, evangelize sempre.
e, quando necessário, use palavras. Por quê? Porque o exemplo, o nosso testemunho é a nossa vida. Então, da mesma forma, Deus, Ele fala, Ele nos dá escritos, nos dá textos, mas a vida de Cristo é o maior testemunho que nós temos da vida correta, da vida abundante. Nós lemos aqui, em Gálatas 4, verso 19, olha o que o apóstolo Paulo diz: meus filhos, estou sofrendo dores de parto, que é tida como talvez a pior, a mais forte, né, a mais realmente impactante dor é a dor de parto. E o apóstolo Paulo diz: eu estou sofrendo essa dor. Até o quê? Que seja formado Cristo em vós. Porque é isso que os apóstolos entendiam que era o importante na vida. Porque você pode vir aqui e receber uma determinada bênção, uma solução financeira, uma solução de algum problema que você tenha. Mas problemas, eles vêm e vão. A nossa vida é cercada de desafios, de obstáculos, de coisas que você vai ter que tratar, vai ter que travar. Agora, se você aprende isso, Cristo for formado em você, vai vir os problemas e você vai lidar com eles e vencê-los como precisa ser feito, já tendo Cristo dentro de você. Então, eles entendiam que o mais importante era que Cristo seja formado em nós. E é esse o objetivo de Deus para a sua vida. Deus está num processo, está realizando, naquele que quer, um processo de cristificação. Quanto mais você viver conforme Cristo, mais a sua vida vai ser bela, vai ser mais sábia, vai ser mais profunda, vai ser melhor. Por isso que Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Detalhe, eu já expliquei isso várias vezes. Ele não disse: eu vim para que tenham posses e posses em abundância. Não, porque tem gente que tem muitas posses e não tem vida. Inclusive, as pessoas de países riquíssimos se sentem vazias, se sentem desnorteadas com a vida. Agora, Jesus diz: não, eu vim trazer vida. É vida que você precisa. Então, esse é o nosso verso, nosso texto base, até que Cristo seja formado em vocês. Então, esse era o objetivo do apóstolo Paulo e dos apóstolos. Eles entenderam isso, que a vida, para ser vivida da melhor forma, é necessário Cristo. Então, qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Formar Cristo em nós, com certeza. E a vontade de Cristo, a vontade de Deus para você é o seu bem. E agora, como é que se traduz esse bem? Romanos 8, olha o que nos diz. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o seu bem, para o meu bem e o seu bem. Agora, o que Ele quer dizer com isso? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, agora Ele define o que é esse bem, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os seus irmãos. Então ele diz: Deus está agindo naqueles que querem, naqueles que o amam, para o seu bem. E agora, o que é esse bem? Que você seja transformado e viva conforme a imagem do seu Filho. Então Jesus, Deus, para fazer a sua vida a melhor vida a ser vivida, que foi o que Cristo viveu, Ele está agindo para te transformar como a imagem do Filho dele. Olha o que diz 2 Pedro. Então, se essa é a realidade, a melhor vida jamais vivida na terra é a vida de Cristo, então nós temos que crescer nessa direção. Então, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse é o propósito de Deus para a sua vida. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Já está escrito. Que Cristo seja formado em nós, que nós vivamos conforme a imagem do seu Filho. Vocês querem que eu dê uma profecia aqui para vocês? Não para um ou para outro, mas para todos, igualmente. E é simples. Viva conforme Cristo e você vai ter uma vida farta. Você terá uma vida abundante, bastando viver conforme Cristo. A sua vida vai mudar radicalmente. Os seus sonhos, os seus desejos, a forma que você trata cada sentimento, cada vontade, os problemas que vêm, tudo você vai tratar diferente se você tratar conforme Cristo e permitir que você tenha a mente de Cristo cada vez mais, enxergando a vida a partir de Cristo, entendendo a vida a partir de Cristo. 1 Coríntios,
tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Então veja, essa era a mensagem. Quer uma vida radicalmente diferente e muito melhor? Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo diz, olha, desde o momento que eu decidi viver Cristo, desde o momento que eu decidi imitar Cristo, em todas as minhas atitudes, em todas as minhas falas, em todos os meus pensamentos, minha vida se tornou de outra forma, em outro patamar. Eu passei a viver uma nova vida. Eu esqueci as coisas que para trás ficaram e passei a viver numa novidade de vida maravilhosa. Porque eu passei a viver Cristo. Essa é a vida perfeita e que Ele nos ensina a viver. Então, queridos, para ter a vida de Deus, você tem que se parecer com Deus. Essa é a mensagem. Se você quer ter uma vida divina, você tem que se parecer com Deus. As pessoas geralmente têm as pessoas que ela admira. Eu gostaria de ser como o Neymar. Eu gostaria de ser como o ator X, o ator Y. Eu gostaria de ser como o Bill Gates. Eu gostaria de ser como aquele político, como um grande governador, como um desses ricos e poderosos. Se você tiver isso como alvo, boa sorte. Você vai precisar de muita ajuda nessa vida. Mas se você tiver como alvo, como aquele que você admira e quer ser semelhante, se for Cristo, meus irmãos, aí a sua vida vai ser uma vida de abundância. Olha o que o apóstolo Paulo diz, por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará lembrança a minha maneira de viver. Eu quero lhes ensinar a viver assim, a minha maneira de viver, olha só, em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas, é isso que eu ensino, uma maneira de viver. Não são soluções tópicas, olha, você tem um problema X, problema Y. Não, eu ensino uma maneira de viver, uma maneira de encarar a vida, porque a partir daí, se você aprende uma maneira de viver, tudo que vem, você já vai saber lidar. E é conforme e em Cristo Jesus. Então a sua vida vai se transformar à medida que cada vez mais a sua vida se parece com a de Cristo. Efésios 2, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, como fundamento, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então Jesus Cristo tem que ser a pedra angular, o fundamento da sua vida, e é nele que nós precisamos crescer cada vez mais. Novamente ele explicando, para mim, o apóstolo Paulo dizendo, para mim viver é Cristo, e se eu morrer é lucro, mas enquanto viver, eu quero viver Cristo. Agora vamos tratar aqui, queridos, de alguns pontos, já que estamos falando que nós temos que mudar a maneira de viver e viver dessa maneira que Cristo viveu, vamos ver como Jesus tratou diversas questões da vida. E aqui eu vou tratar apenas do que os apóstolos ensinaram em suas cartas. Numa próxima mensagem eu quero ir para os evangelhos, onde nós vamos ver Jesus vivendo cada situação. Mas agora vamos tratar apenas das cartas. Olha só o que Jesus vivia. Jesus decidia, esse é o primeiro ponto, ser bom o tempo todo, mesmo diante de pessoas más. Porque, queridos, se você diante de uma pessoa má, você responde na mesma moeda, você envenena o seu coração, amargura a sua alma, vai perder o seu próprio valor, você vai perder a sua dignidade, você vai olhar no espelho e não ter orgulho de si próprio, e isso destrói a alma do indivíduo. Se você se tornar uma pessoa má, você vai se tornar uma pessoa insatisfeita, vai cair em depressão, vai se tornar uma pessoa cheia de distúrbios. Porque quem anda na bondade, anda como um ser inteiro, um ser íntegro, um ser saudável. Agora, se você se entrega à maldade, você vai se apodrecendo, se envenenando. Olha o que os apóstolos aprenderam de Cristo. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Então, olha o exemplo. Diante da impiedade dos outros, ele, em vez de diminuir o nível da sua bondade, não, ele aumenta. Não importa o quanto que o mundo está mal lá fora, queridos. É mais ainda necessário que você se santifique, que você cresça, que você se torne uma pessoa melhor. Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores.
Então, se você estiver diante de pessoas fracas, ou de pessoas pecadoras, ou de pessoas más, não mude a sua forma de viver. Pelo contrário, seja melhor cada vez mais para que o mundo se torne melhor. Não espere das pessoas um mundo melhor, espere de você. Transforme o mundo a partir de você, porque essa é a única forma de ser feito. Romanos 15. Nós que somos fortes, você está crescendo em Cristo, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo. Vamos aprender a fazer isso. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Então, de novo, o exemplo disso é Cristo. Por que nós temos que aguentar a fraqueza da pessoa? Por que nós temos que aguentar aquele momento que ela está de mau humor? Por que nós temos que suportar, às vezes, uma chatice? Porque Cristo fez isso por mim e por você. Se Cristo fez isso por nós, nós vamos fazer também. E por que nós vamos procurar agradar ao próximo, ao outro? Porque Jesus nos deu o exemplo. E quem decidir viver dessa forma de Cristo, vai ter uma vida de Deus, vai ter uma vida abundante. Então, só para destacar isso, queridos, a lógica de Cristo, a forma de viver de Cristo é uma lógica oposta. Porque o que o mundo ensina? Que os fracos têm que servir os fortes. Os poderosos, os ricos, eles têm que ser servidos. Mas Jesus nos ensina o contrário, os fortes servem os fracos. Ora, que é o óbvio, né, queridos? Qual que está correto? É claro que quem está mais forte tem que dar apoio a quem está mais fraco. Então, esse é o ensino de Cristo. Se você estiver num dia bom e a outra pessoa estiver num dia mau, por que tem tanto quebra de relacionamentos? Porque quem está bem fala, essa pessoa está me dando trabalho, tchau. Agora, o ensino de Jesus, não. Se você está bem, ajude o outro a ficar bem. E assim, com essa mentalidade que os relacionamentos perduram, que pais são mais pacientes com os filhos, tendo essa ótica. Se você pensar, não, ele que tem que me servir, ele que tem que me agradar, vai ter quebra, vai ter sofrimento, vai ter acusação, vai ter um reclamando do outro e todos insatisfeitos. Agora, se nós buscarmos servir e o outro buscar servir, serão relacionamentos sadios. Colossenses 3, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, ou seja, sem lamúria, sem fazer de qualquer jeito, não, de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, no seu viver, não faça as coisas no male-male, de qualquer jeito, né? Porque isso, queridos, de novo, não produz relacionamentos saudáveis. E você vai usar a sua vida, que é tão preciosa, para construir coisas mambembes, coisas fracas, coisas sem muito valor, coisas sem capricho. Não faça de todo o coração. Mesmo se a pessoa não mereça, faça por causa do seu Senhor. É a Cristo que vocês estão servindo. Então, seja uma pessoa melhor possível neste mundo, para que você se olhe e se olhe com alegria, se olhe com gozo. Que bom que eu estou vivendo uma vida ao máximo. Não estou vivendo uma vida medíocre, estou vivendo a minha vida, o meu tempo ao máximo, dando o melhor, fazendo as coisas com capricho. E agora um próximo ponto, né? Nós precisamos ser pessoas como Cristo, dispostas a sofrer. A vida, nós estamos num mundo cheio de problemas, cheio de maldades. Não adianta você querer passar pela vida ileso, passar pela vida sem sofrimento nenhum. Se você tiver essa mentalidade, essa maneira de viver, você vai estar sempre insatisfeito, sempre murmurando. Ai, que vida, ó dor, ó sofrimento. Não, sofrimento faz parte. Agora, quem você é, a forma que você encara a vida, que é o que mais importa. Então, uma das coisas que logo aprendemos de Cristo, é que Ele não se furtou a sofrer pelo bem. Jesus sofreu visando o bem. E olha o que nós vemos em Romanos 8. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, participe dos sofrimentos, dos mesmos sofrimentos que Cristo sofreu. Se Cristo, que era Deus, sem nenhum pecado,
passou pelo sofrimento, sem murmurar, sem reclamar, sem acusar Deus, sem blasfemar contra Deus, ó Deus, por quê? Não, ele passou a vida, sofreu, vamos adiante. Estou sofrendo, vamos adiante. Porque na vida nós temos os períodos de sofrimento, mas temos períodos enormes de gozo e de alegria. Então, participe dos sofrimentos, porque você vai participar de uma glória eterna. Não foque tanto na dor, tanto no sofrimento. 2 Timóteo, ele diz, suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Aguenta que passa, fica tranquilo, que tudo passa e depois vem o refrigério, depois tem os tempos de bonança. A gente está um período agora de frio, e por que a gente não se desespera? Imagina, passar a vida toda num frio desse, às vezes pode ser um pouco perturbador, mas a gente sabe que vai vir o calor. A gente sabe que depois de uma chuva, de uma tempestade, vem um período de bonança, de sol. Então, na vida é assim também, nós temos os nossos invernos. E Cristo passou pelos invernos com o gozo de saber que o verão logo vinha. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Se eu tiver períodos de fraqueza, eu vou me regozijar nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Nesses momentos de fraqueza, eu vou decidir ser forte, como Cristo fez. No momento de angústia, no momento de perigo, ele decidiu, eu vou adiante, eu vou ser forte. Decida ser forte, porque se a vida vem e diz para você, seja fraco porque eu estou vindo te atropelar. Se a vida vem assim com você, eu vou te atropelar, então seja fraco. E você se prostra e diz, realmente eu vou ser fraco, e a vida passa por cima de você, te atropela, te esmaga. Não é assim que Cristo fez, queridos. Se a vida vem e diz, eu vou te atropelar, eu vou te esmagar, pode vir, eu vou continuar de pé. Eu vou permanecer, porque isso vem e isso passa. Então eu vou resistir e eu vou ser forte nesse período. Então não se deixe se prostrar, não deixe a vida acabar com você, não. Se levante e vamos adiante. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo para que sigam os seus passos. Então ele nos deixou o exemplo, queridos. Se quem nunca pecou, sofreu sem reclamar, se nós que pecamos o tempo todo, como é que a gente pode reclamar? Não, né, queridos? Vamos adiante. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então continue fazendo o bem. Pois também Cristo sofreu pelos nossos pecados, uma vez por todas, o justo pelo injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Então, de novo, Cristo nos deu o exemplo. Então, que a gente siga com coragem a vida. Precisamos de coragem, queridos. Olhe para Cristo, o que Ele viveu e siga com coragem diante, nunca deixando de fazer o bem. Próximo ponto, não mentir. Quanto a nossa vida é destruída por mentiras, queridos. Nós sabemos aí na política, tantas e tantas pessoas estão sendo presas, estão sendo condenadas, porque estão colhendo o resultado das suas mentiras. E se é assim no macro, é também na nossa vida. Quanto mais mentira você disser, mais problemas você terá. Então, decida não mentir. Romanos 9 diz, digo a verdade em Cristo. Por que eu vou dizer a verdade? Porque eu quero ter uma vida como a de Cristo. Se Cristo não mentiu, eu também não preciso mentir. E eu vou ter uma vida de Cristo em mim se eu decidir viver na verdade. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. E no outro trecho, todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, e talvez, e cheio de enrolação, não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim, e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, né, se contradizendo, não, mas nele sempre houve o sim. Então seja sempre uma pessoa da verdade. Se você quer que o Deus da verdade te acompanhe, então diga sempre a verdade. Coisas simples assim, queridos, que mudam a vida totalmente. Não servir a carne. Ou seja, o que é a carne? Nossos impulsos, os nossos arroubos de ira, sentimentos que às vezes são contra nós mesmos. Não viva pelos sentimentos, viva pela fé, viva através de Cristo. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo
E não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Tantas pessoas têm desejos ruins, queridos, desejos ruins em relação à sua família, em relação aos seus negócios, a tudo que você vive, desejos ruins. Esses desejos ruins, em vez de você procurar satisfazê-los, leve a sua mente a Cristo e peça ajuda a Ele. Jesus, me ajude, porque esse sentimento é ruim para mim, ruim para a minha família. Não dê vazão a esses sentimentos. A como o mundo seria diferente se as pessoas decidissem viver isso, né, querido? Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, os seus vícios, os seus pensamentos ruins. Tudo que for pensamento ruim, tudo que for sentimento ruim, crucifique isso. Mate isso, para que isso não corroa o seu ser, não entristeça a sua alma. Todo pensamento que você vê que é ruim, corte, não dê espaço para isso, pelo contrário, medite em Cristo, medite o quanto Deus te ama e que Ele quer que você viva bem. Efésios capítulo 4, sobre não servir a carne, tudo que de ruim que vem na nossa mente, no nosso coração. Efésios 4, verso 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Há quem faz isso, né, que ele está cavando a própria cova. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de quem? De Cristo, é Ele. É nele que a gente aprende o viver. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em quem? Em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, uma vida sem Cristo, vocês foram ensinados a despir-se, jogar fora toda coisa do velho homem, toda coisa que te entristece, que te corrompe, que te destrói, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Olha só, é o modo de pensar que precisa mudar. E a revestir-se do novo homem, de uma nova vida, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, agora ele fala, portanto, se é isso, né, você jogou fora a velha vida e quer viver uma vida nova, uma vida restaurada, uma vida sadia, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, olha só, os arroubos de loucura, quando vocês ficarem irados, não pequem, evitem fazer atitudes. Apaziguem a sua ira, se acalmem, tranquilizem os ânimos, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo, porque o diabo ele age na ira, né? O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, meu irmão. Trabalhe honestamente sempre, fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe, chega de xingamentos, chega de palavrões. Isso não, você não quer que seus filhos vivam, não viva você. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Sua vida ia mudar ou não, se fosse assim? E muito, né? Conforme a necessidade, para que conceda graça aos que os ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se, de novo, nada disso é para estar na sua vida. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda e qualquer maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se, olha aí o segredo para vencer a amargura, perdoando-se mutuamente, assim como, olha, por que a gente faz tudo isso? Por que a gente joga fora amargura, ira, gritaria, calúnia, maldade, e a gente é bondoso e compassivo? E perdoa, assim como Deus os perdoou em Cristo. Porque Ele é o paradigma, Ele é o exemplo. Você não vê em Cristo gritaria, calúnia, palavrão, xingamento, maldade nenhuma, mentira, roubo, nada disso. Então olhe para Cristo, não é porque, não vamos seguir porque, não, eu quero ser uma pessoa boazinha, não, é porque eu quero ser como Cristo. Ele é o meu exemplo, Ele é a minha vida. Se você viver conforme Ele, a vida toda transforma completamente. Vamos viver por causa de Cristo dessa forma. Próximo ponto,
Tiago 2, queridos, vamos lá, abram comigo. Agora a gente aprende a não fazer acepção de pessoas, porque Cristo não fazia acepção de pessoas. Tiago 2, verso 1. Cristo, queridos, é o nosso exemplo. Eu citei aqui o filme Gandhi, né? Principalmente porque ele baseou bastante a vida dele em Cristo. Ele, inclusive, falava para os britânicos: eu quero ser como Cristo, eu quero Cristo, não o cristianismo que vocês estão vivendo aí, não. O cristianismo que vocês estão vivendo eu não quero. E também o cristianismo que tem aí fora também não quero. Agora, Cristo, olhe para a vida dele. Não há o que se questionar, né, queridos? Tiago 2, verso 1. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro, roupas finas, governador, prefeito, e também entre um pobre, um mendigo com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: vá, fica ali em pé, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Deus não olha nada disso, queridos. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Então, queridos, Deus não olha assim, nós não devemos olhar assim. Eu acho lindo o modelo da igreja, que desde o início foi assim, todo mundo junto, todo mundo misturado. Ninguém pode se exaltar acima do outro por posses, nem por nada disso. Nós temos que aprender a tratar todo ser humano como um ser humano. Deus não precisa dos ricos, né? Deus não precisa dos sábios, Deus quer seres humanos. Às vezes eu vejo isso: mas por que os grandes ricos, os grandes poderosos não se convertem, só se convertem os pobres? E daí? E daí? Azar o deles, queridos, azar o deles. Nós estamos falando do ser mais poderoso e rico do universo. Ele não precisa das riquezas e do aplauso dos sábios, não. Ele quer seres humanos, ele olha de forma igual para todos, que a gente aprenda a ser assim também. E próximo ponto: aprender com Cristo a servir pessoas, queridos, a servir. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Precisamos ter esse coração disposto a parar de viver em torno de nós mesmos e viver para abençoar a vida dos outros, ajudar os outros. Porque quando fazemos uma pessoa feliz, queridos, aí a gente ajuda o mundo a ser um lugar melhor. E você vai aprendendo a ser feliz olhando a felicidade do outro. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então a gente aprende os momentos de abaixar a cabeça e dizer: eu estou errado, você está certo. A gente se sujeita, a gente aprende a obedecer, aprende a ser mais humildes por causa de quê? Por causa de Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então veja, essa era a mensagem do Novo Testamento e precisa ser a mensagem das igrejas. A nossa atitude ser a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então que a gente tenha essa atitude de humildade, pronto a servir quando for preciso. Cada um cuide não somente dos seus interesses. Cristo, se nós vivemos assim, a nossa vida vai ser só de briga, se viver em torno dos seus interesses. Porque eu tenho meus interesses, a outra pessoa tem os seus interesses. Se um brigar, cada um para o seu interesse, acabou. Vida a dois, acabou relacionamentos, acaba tudo, queridos. Esse é o segredo da miséria humana na terra. Cada um cuidando apenas de si e pronto para brigar, para contender, para afrontar, para ofender o outro. Não, vamos aprender a viver como Cristo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Relacionamento conjugal, olha, relacionamento a dois, como é o padrão que Deus tem para o ser humano. Maridos, amem suas mulheres. Mas por quê? Como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Isso existe, queridos, lá fora? Não existe. Morreu. O amor
se esfriou, como Jesus diz, no fim dos tempos o amor se esfriará. E é por isso que nós temos que correr para Cristo e não deixar que o nosso amor se esfrie. Para que os nossos relacionamentos sejam possíveis, porque nem possível é os relacionamentos sem o mínimo de amor. Não é nem que o relacionamento seja bom, sequer é possível. Não é possível. Por isso que no índice de divórcio aqui no DF, a última estatística que eu vi é de 70%. E como é que vai ser diferente, queridos? Se cada um cuida do seu interesse. Que se ninguém aprende de Cristo a se doar, a amar, a se importar com o outro, se ninguém se importa com o outro, isso vai permanecer vivo como? Não tem como, querido, não existe. Isso é um milagre que nem Deus faz, e nem Deus quer fazer. O que Deus quer nos ensinar é amar, e dessa forma, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, um dando a vida pelo outro. E aí, meu irmão, aí vai ser o céu na terra, quando um aprende a servir, a se dar, a cuidar como Cristo cuidou. Porque Cristo cuidou de uma forma tão linda, de uma forma tão sacrificial, tão voltado para o outro, é que existe, porque persiste por 2000 anos a mensagem dele. Será que algum casamento da terra, se nós não morrêssemos, permaneceria por 2000 anos? Seria possível? Seria, se houvesse o amor, como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a vida por ela. Se você quer um relacionamento agora ou futuro, que seja sadio, que seja durável, que seja bom, seja possível e seja feliz, aprenda a se dar. Ah, mas e se o outro não der? Meu irmão, você faz a sua parte. Você tem que parar de pensar no que o outro está fazendo. Faça você. Como Jesus fez. Jesus deu a vida. E a igreja? Ele deu quando ainda éramos pecadores. Depois a reação da igreja pode ser transformada pela atitude primeira dele. Dê a sua vida primeiro e depois que o coração da outra pessoa seja tocado. Eu já contei essa ilustração, eu acho muito boa, né? De uma mulher que estava triste e estava com ódio do marido. Não suportava mais o marido e era num lugar que não havia divórcio, né? Não havia essa possibilidade culturalmente, né? E ela decidiu, eu preciso me livrar desse marido, eu detesto ele, abomino ele. Aí ela foi num sábio e falou, olha sábio, eu sei que você tem aí umas ervas, eu queria um veneno para acabar com a vida do meu marido. Aí aquele sábio disse, tudo bem, eu vou te ajudar, mas tem um detalhe, porque se você dá um veneno e ele morre no mesmo dia, todo mundo vai desconfiar. Vocês vivem em pé de guerra, todo mundo vai concluir, foi você que matou, você que deu um veneno, e você vai presa e não adianta nada. Vamos cuidar, devagarzinho, vamos acabar com ele. Então tem esse venenozinho aqui, todo dia você põe uma gotinha na água dele, no arroz dele, e ele vai piorando, e você piorando devagarzinho, daqui uns 3 meses ele morre. Agora, nesses 3 meses, vocês têm que se tornar, olha, a melhor mulher do mundo, a melhor esposa do mundo, porque quando ele morrer, ninguém vai desconfiar, não, ela amava tanto ele, cuidava dele, era um carinho, era uma atenção, que aí ninguém vai desconfiar e você está livre dele. Opa, vamos lá, gostei da ideia. Vamos botar em prática. Eita. Desconfia, né? Desconfia da bondade, né? Está muito bondoso para o meu gosto. Então, a mulher topou, ótimo, levou lá a erva, todo dia botava ali uma gotinha no arroz, na água dele, e mudou radicalmente a vida dela. Passou a elogiar o marido, dar presentes, ser carinhosa, para os vizinhos, falava bem do marido, passou a ser um doce. E o marido, meu Deus, essa mulher está tão diferente, o que aconteceu? Ela era com a mulher chata, uma mulher que reclamava o tempo todo, agora está sempre feliz, sempre cantando, sempre sentando do meu lado, que maravilha. Aí o marido falou, quer saber, eu também vou ser um pouquinho melhor para ela. E aí começou também a elogiar a mulher, olha, minha mulher é muito uma excelente esposa, está sendo um doce. E aí ficou tão bom o relacionamento que, de repente, eles estavam com novos amores, o relacionamento estava agora maravilhoso e já tinham se passado quase 3 meses. E a mulher, meu Deus, meu marido agora é novo, meu marido está sendo ótimo para mim, mas ele vai morrer daqui a pouco. E agora, o que eu faço? Está bom desse jeito. Aí voltou lá no sábio, olha, eu preciso do antídoto, porque o meu marido resolveu agora ser bom para mim e eu fui bom para ele.
que eu faço? Não sabe, falou, não, isso aí não é veneno, não, isso é só uma plantinha aí, eu só quis te ensinar isso. Se você muda primeiro, você dá a chance do outro mudar. E assim precisamos ser como Cristo. Faça o bem primeiro. Se o outro vai mudar ou não, mas você faz a sua parte. Amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. E, para não faltar, né? Os maridos têm que amar a mulher, não. Tito 2 diz, assim, falando para as mulheres mais velhas, as mais sábias, assim vocês poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Então, é um relacionamento, né? Os dois precisam se amar e se cuidar como Cristo fez. Próximo verso. Falando de unidade, né? Da gente manter a unidade, evitar contendas por causa de política, por causa de opiniões diferentes. Romanos 15 diz, o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Então, unidade, por quê? Seguindo o exemplo de Jesus, que não quebrava relacionamentos nem unidades. Próximo verso, portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então, por que você aceita a pessoa com seus defeitos, com as suas fraquezas, né, com as suas diferença de opinião, ou diferença de humor, diferença de personalidade, de música que gosta, comida que gosta, etc. Por quê? Porque assim, da mesma forma, Cristo nos aceita, queridos. Se Cristo nos aceita com todas as nossas idiosincrasias, né, que a gente faça o mesmo com o próximo. Próximo verso, próximo tópico também, né? Liberdade. Nós temos que viver a vida com liberdade, porque assim Cristo nos ensina. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, queridos, isso é muito importante, porque eu vejo isso acontecer em muitos lugares. Pessoas que, em nome da fé, escravizam outras. Aqui você nunca vai ver isso. E nem em nenhum lugar que siga o exemplo de Cristo. Porque Cristo nos libertou para a liberdade. A liberdade de Cristo nos liberta. E o apóstolo Paulo diz, não aceitem escravidão em nome de o que quer que seja. Você foi chamado para viver em liberdade. Deus quer você livre, quer você em paz, viva em liberdade. E Jesus tem que ser também a nossa forma de pensar, né, queridos? A nossa mente de sabedoria. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. O apóstolo Paulo está dizendo isso, porque na época dos apóstolos, já tinha muito falso profeta, muito enganador, muitas pessoas usando da fé para explorar. Então, olhe para Cristo. Se você olhar para Cristo, ninguém te engana. Você não vai ser mais jogado de um lado para o outro, porque uma pessoa disse, o que o outro disse, pela astúcia, esperteza de homens que induzem ao erro. Olhe para Cristo e pessoa nenhuma te engana, porque Ele não fazia o que 90% do que se faz aí fora. Olhe para Cristo e ninguém te engana, você vai ser uma pessoa livre e uma pessoa sábia. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. É bom demais, que Cristo não nos engana, o ser humano nos engana. E é por isso que olhe Ele como referencial. Se alguém fala o que for diferente de Cristo, não importa o título. É bispo, é apóstolo, é profeta, é o que for. Meu amigo, Cristo, Ele está acima de toda essa bobagem que se diz por aí. É a Ele que eu sigo. Ainda como sabedoria, habite, e é por isso que é necessário, para não ser enganado, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Não é a palavra de X ou de Y, é a palavra de Cristo. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É esse o objetivo, a mente de Cristo. Destruímos argumentos, todo argumento que surja, toda pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus, levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Sua vida, queridos, com esse paradigma, com esse norte,
Você não é enganado, você vive uma vida perfeita, uma vida maravilhosa, seguindo a Ele. É dele que nós precisamos aprender cada vez mais. E, claro, o amor, né, queridos? É com Ele que nós aprendemos o amor verdadeiro, o amor como deve ser vivido. Portanto, sejam imitadores de Deus, de novo, né? Como filhos amados, e vivam em amor. Esse é o clamor de Deus ao ser humano, vivam em amor. Como quem? Como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável ao Senhor. Então, por que nós temos que tomar essa decisão tão radical, tão difícil, de amar em um mundo onde há pouquíssimo amor? Nós vamos decidir viver assim porque Cristo viveu mesmo diante de um mundo cruel, diante de um mundo de guerras, diante de um mundo de violência. Ele decidiu amar. Ele decidiu viver assim, mesmo num período de tanta escuridão. Da mesma forma que não importa como o mundo lá entre num caos, entre numa destruição, se eles se destruírem a si próprios, não mude a sua decisão radical de amar. Porque é isso que faz você ser parecido com Cristo. Esse é o ponto máximo, que é o amor. Você decidir amar, decidir servir, decidir se importar com o outro. É para isso que Cristo nos chamou, para seguirmos o exemplo dele. Olha só, queridos, todos os pontos que nós tratamos, 11 pontos, nós aprendemos hoje. Nós precisamos ser bom, independente de como as pessoas ao redor vivam a vida delas, a gente vai ser bom, mesmo para com as pessoas más. Nós estamos dispostos a sofrer na vida, sem reclamar, sem murmurar, não, a gente passa, a gente enfrenta, vamos sempre olhando com esperança, sempre buscando a bonança. Os tempos de sofrimento são curtos. Não mentir, decidir sempre falar a verdade, não servir a ira, concupiscências da carne, porque isso destrói a nossa família, destrói a nós mesmos, não servir a carne, não fazer acepção de pessoas, servir a todos, relacionamento conjugal baseado no amor, viver em unidade, não quebrar amizades por causa de opiniões, por causa de política, nem nada disso. Viver em liberdade, que nada, nem ninguém, nem vício algum, nem fé alguma nos escravize. Temos que buscar uma sabedoria, ter uma mente sábia para não sermos enganados e viver em amor. Olha só, 11 pontos. Agora você fala, meu Deus, esses 11 pontos, talvez amanhã eu já esqueci, um ou outro. Né? Você, poxa, o que realmente ele tinha dito? Um negócio de... não lembro direito, uma coisa que ele falou que eu achei interessante para a minha vida. Agora, queridos, tudo isso, você não precisa decorar esses 11 pontos. Está tudo resumido numa palavra só. Cristo, Jesus, Ele nos dá o exemplo de vida. Você não precisa decorar, eu não posso mentir. Não, só você olhar Jesus, Ele sempre falava a verdade. Eu não posso encher minha vida de palavrões, ser uma pessoa agressiva, uma pessoa nervosa, uma pessoa sempre murmurando, sempre gritando. Não, você não precisa decorar isso, você olhar para Jesus. Jesus não era assim. Quanto mais quando você tem aquele arrobo de loucura, você pensa, Jesus não era assim. Então que eu me refreie, que eu me segure um pouco, que eu conte até 10, porque eu preciso imitar Jesus. Eu preciso ser como Jesus. Para ter uma vida de abundância, não é o que eu recebo de fora, não é ganhar na Mega Sena. Quem ganha na Mega Sena se destrói completamente. Não é o que vem de fora, é o que vem de dentro. Se nós colocarmos Cristo no nosso coração, não como o Deus que eu adoro, mas a vida que eu vivo, eu adoro a Ele, mas eu vivo Ele no meu coração, na minha vida, todos os dias. Se você faz isso, querido, sua vida vai ser transformada e você vai ter uma vida em abundância. Resume tudo: ser bom, sofrer pelo bem, não mentir, não servir a carne, não fazer acepção de pessoas, servir pessoas, relacionamento conjugal, unidade, liberdade, sabedoria e amor. Tudo se resume numa palavra só: Jesus. Vale a pena, queridos, ser como Ele, vale a pena crescermos nessa direção, porque aí sim a nossa vida vai ser uma vida divina, uma vida perfeita, uma vida maravilhosa. Amém? Vamos ficar de pé, amados? Aleluia. Aprendamos uma maneira nova de viver. Esqueça a vida antiga, esqueça, queridos, as coisas
que para trás ficam e vamos viver uma vida nova, uma vida conforme Cristo. É uma decisão a ser tomada todo dia e é uma decisão que vale a pena sempre, sempre, sempre vale a pena. Mesmo nos momentos de sofrimento, vale a pena ser parecido com Cristo. Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos aqui para aprender a viver uma vida de abundância. Nós queremos uma alegria maravilhosa na vida, queremos uma paz que exceda todo entendimento, queremos uma tranquilidade, queremos ser pessoas mais calmas, mais tranquilas, queremos ter uma rigidez de caráter, queremos ser pessoas fortes, queremos ser pessoas corajosas, mas estamos tão aquém disso, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, a viver cada vez mais conforme Cristo. Tendo o Senhor como nosso alvo, que as coisas vão entrando no lugar, vão se encaixando, que a nossa vida vai mudando de dentro para fora, como é a verdadeira mudança, de dentro para fora. Muitos buscam soluções externas, soluções de fora, e são soluções temporárias que vão só trazer depois desilusão. Senhor, transforma-nos por dentro, transforma quem nós somos, Senhor, para sermos parecidos com o Senhor, porque a Tua palavra diz que quem crê em Ti, do seu interior, fluirão rios de água viva, que possa fluir do interior de cada pessoa aqui, cada pessoa amada que o Senhor trouxe, foi o Senhor que trouxe pela mão, que o Senhor possa fluir esse rio, fluir essa alegria, fluir essa paz de dentro de nós, não importa as circunstâncias, porque como o Senhor viveu diante de circunstâncias as mais diversas, as mais adversas, o Senhor ainda tinha uma vida abundante, que a gente tenha uma vida abundante dentro de nós, transformando quem nós somos. Dá-nos uma vida nova, Senhor, dá a cada um aqui uma vida nova, abençoa cada um na decisão, a cada dia de amar, a cada dia de servir, a cada dia de dizer a verdade, a cada dia de segurar os seus impulsos que vão fazer só mal. Abençoa-nos a viver como o Senhor, em toda paz, em toda tranquilidade, em toda sabedoria, em toda bondade, em toda compaixão. Nos ajuda a ter domínio próprio, nos ajuda a sermos pacíficos, nos ajuda a sermos mansos, nos ajuda a sermos felizes, e que o Senhor possa realizar esse bom propósito de nos transformar conforme a imagem do Seu Filho, a nos transformar a sermos como Cristo, cada vez mais parecidos com o Senhor, porque assim viveremos a fé verdadeira, a vida perfeita. Transforma-nos, Senhor, a sermos parecidos com o Senhor, e que a gente Te imite, que a gente cresça, que assim nós teremos uma vida maravilhosa. A profecia está aí, queridos, e não é uma profecia que eu digo, é que as Escrituras dizem. Quem viver cada vez mais conforme Cristo, quem sair daqui hoje e decidir viver cada vez mais parecido com Cristo, essa é a promessa, terá uma vida abundante. Terá uma vida abundante dentro de si, algo que ninguém rouba, porque circunstâncias internas, riquezas externas, tudo isso pode ser roubado, pode ser tirado. Agora o que está dentro de você, uma paz que excede todo entendimento, meus amados, isso ninguém rouba. E é Deus que constrói, que Deus possa abençoar cada um de vocês com essa alegria de ser parecido com Ele. Amém?